Um jogo que tinha cara de decisão para as duas equipes. Pelo menos na teoria e no discurso antes da bola rolar. Porque o torcedor que foi ao Moisés Lucarelli não teve muito a sensação de um jogo decisivo. Depois da derrota no derby, a Ponte Preta voltava a campo com a missão de se afastar da zona de rebaixamento. Um duelo justamente contra a equipe que abre o Z4. O Sampaio Corrêa vinha de uma sequência de 10 jogos sem vencer, sendo 7 empates seguidos, e somou mais um em Campinas. O técnico Pintado escalou a macaca mais ofensiva, tirando um volante e apostando em um trio de ataque. Mas na prática, a Ponte pouco conseguiu criar. O primeiro tempo se resumiu a uma pressão em que Igor Torres ficou pedindo pênalti do zagueiro Gustavo Henrique, mas que o árbitro mandou seguir, e a uma cobrança de falta com o cabeceio do mesmo Igor Torres, que o goleiro Thiago Braga nem teve tanta dificuldade assim para defender. E olha que isso já foi aos 45 do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Pintado começou a mexer na equipe. Everton foi o primeiro a sair por questões físicas. A aposta foi em Thales. No primeiro minuto, Léo Naldi arriscou um chute de longa distância e levou perigo. Aos 3, Léo Naldi novamente arriscou, numa cobrança de falta por cima do gol. A bola chegou até a tocar no travessão. A grande chance de abrir o placar foi no cruzamento de Thales, quase na pequena área, para Igor Torres, em posição legal, que não aproveitou. O Sampaio Corrêa, que parecia não se incomodar com mais um empate, tentava achar algum espaço no erro da Ponte, e quase conseguiu. Depois do escanteio desviado por Arthur, a bola sobrou para Alisson bater cruzado e assustar o goleiro Kaique França. Pintado seguiu mexendo no time. O atacante Gé voltou aos gramados depois de 3 meses se recuperando de uma cirurgia de hérnia de disco. A aposta seguinte foi no estreante Paul Vidiero, colombiano recém-contratado do Náutico, que até fez uma certa fumaça em campo. Num jogo de pouca criatividade, um cruzamento errado se tornou a chance mais perigosa, depois que a bola de Arthur acertou o travessão. Mas ficou no quase. Ponte Preta 0, Sampaio Corrêa também 0. O Sampaio veio para empatar, né? O Sampaio veio para esperar a gente, num erro nosso, estava buscando uma jogada deles. Acho que o Kaique não fez nenhuma defesa assim tão complicada, exigiu muito não do Kaique. O árbitro ajudou, né? O árbitro ajudou o jogo terminar em 0-0. São 10 substituições, mais a parada que eles ficaram no chão por 6 minutos. É algo assim que a gente não entende, mas não dá para reclamar. A gente tem que tentar fazer o nosso melhor. A Ponte Preta volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar um adversário que está na parte de cima da classificação. O Vila Nova, a partir das 7h no estádio Oba, em Goiânia. Para esse confronto, o técnico Pintado terá mais um reforço. A possível estreia de Gabriel Santana, meio-campista de 23 anos, que já está regularizado no bid da CBF. Ele disputou a última Série C pelo Remo, pertence ao Vitória e está emprestado à Macaca até o final da temporada. O Gabriel volta a ser uma opção, né? Ganhamos mais uma opção, ganhamos mais um homem que tem uma qualidade interessante para nós. É sempre pensando no adversário, mas sem mudar a nossa estrutura, né? A gente não pode criar assim muita dificuldade para uma equipe que foi contratada para jogar de uma maneira, tem uma característica já de algum tempo. Eu acredito que o nosso time hoje tem mais opções para a gente montar. Não vou definir a equipe hoje, porque a gente tem uma semana toda pela frente. Quero ver como é que terminaram os jogadores aí, para a gente montar um time competitivo, um time que vai lutar pela vitória, seja onde for. Vamos lá, Tigrão, você comentou o jogo pela rádio e TV Bandeirantes. A Ponte teve 3 ou 4 oportunidades, uma bola na trave, mas não tirou o pedido. Empatou com o Sampaio Corrêa, que estava dentro da zona do rebaixamento, com esse pontinho que ele ganhou aí no Majestoso, saiu da zona de rebaixamento. Qual é a sua análise do jogo? Eu comentei no rádio e na TV, né? Agora eu estou lembrando disso. Você mandou já o Pix do cachê em dobro?
Manda hoje aí, porque a maré tá brava, hein? Inadimplência altíssima, altíssima. O Batista, a Ponte não jogou nada, né? Não jogou nada, a torcida tá desanimada. A gente chama aqui o torcedor, botou lá entre pagantes e não pagantes 4 mil torcedores, quase isso. Mas a torcida da Ponte não aguenta mais, é um sofrimento muito grande porque o time não deslancha, né? Seja adversário mais forte, seja adversário mais fraco, o time da Ponte não deslancha, ele anda de lado, ele tropeça, ele erra passe, ele é ansioso. Você vê, sobra uma bola limpa sem goleiro para o Igor Torres. E ele dá de joelho porque ele calculou errado o pique da bola. Também não adianta ficar aí nas redes sociais, como eu tenho acompanhado, o jogador sendo execrado em praça pública. Ele errou, pô. Tava lá no lugar certo, a bola pingou antes, ele calculou. Ele foi dar uma chapa. E ele calculou um pouquinho de retardo na hora de dar a chapa, foi o suficiente para a bola pingar antes, subir, bater no joelho e subiu. Praticamente em cima da linha, a Ponte teria vencido o jogo, porque a defesa estava bem postada. E infelizmente amargou aí um péssimo resultado. Manteve o Sampaio Corrêa 3 pontos, poderia ter ido a 7. Mas de qualquer maneira a turma lá da Rabeira também está perdendo bastante, né? Todo mundo perdendo jogos, só o Tombense que ganhou, mas ganhou do ABC, que é o lanterna geral e já está rebaixado, se não matematicamente, mas virtualmente. Então, Londrina perdeu, Ituano, que está ali junto com a Ponte com 32 pontos, perdeu em casa para o Vila Nova. Então, a tragédia, o prejuízo, não gosto muito da palavra tragédia, não. Tragédia não é para futebol. Olha aí, ó. Olha esse lance aí que a Ponte poderia ter tomado o gol, foi a defesa do jogo, que o Kaique toca nela, né? E o juiz errou e deu tiro de meta. Então, a volta do Gé é muito positiva. A volta do Everton de início, muito positiva. Esse cara que está entrando agora aí, o Paulo Baia, não pode começar o jogo no banco. É um grande equívoco do Pintado, né? Mas, no geral, a apresentação da Ponte foi sofrível, de um time totalmente em frangalhos emocionalmente, com medo de arriscar e sendo induzido ao erro pela sua falta de tranquilidade e pela alta ansiedade. Teve a estreia do Polvidieiro, o que você achou? Gostei do Polvidieiro. Eu não achei que o Polvidieiro é o Tuta do terceiro milênio. Não, ele jogou do lado esquerdo, por isso que eu tô um abraço pro Tuta, que é nosso telespectador, jogador histórico, ponta esquerda histórico da Ponte. Tuta, né? Sensacional. Formou no maior time da Ponte de todos os tempos, de 77, entre outros anos em que ele defendeu com muita competência a camisa da Ponte. Estou dizendo, o Polvidieiro não me lembrou o Tuta, que era muito competente, muito bom de bola. Mas eu fiquei com vontade de ver um pouco mais. Ele tem um contra um legal, ele pega a bola e é vertical, parte, tenta agredir. Porque é duro o jogador que está fazendo uma estreia, está querendo mostrar serviço, chegou agora, quer ganhar a posição. Primeira bola que ele pega, toca para trás. Ele não fez isso. Ele pegou a bola e partiu para cima. Eu acho que pode ajudar um pouco aí. E gostei. Quase fez um gol, né? Então, as duas grandes chances da Ponte foram com ele, né? Que ele tem também. Ele tem 4 gols em 40 jogos. São esses os números dele. Ele não é muito afeito a fazer gol. Ó. Não é muito afeito, olha lá. Ele tenta dar uma voadora na bola, um negócio meio estranho ali, né? Não é nesse lance, esse é o Arthur que cruza. O Arthur carimbou a trave. Bateu por cima lá do travessão, foi azar, poderia ter entrado. Positivo o Gé, voltando sem ritmo, sim, mas vai readquirir. O Everton, desde o começo, aí saiu no intervalo, a gente está na dúvida se sentiu alguma coisa. Esse cara aí, que é o Paulo Baia, tem que começar os jogos, né? Então é isso, aliás, esse daí é o Paulo Baia, exatamente. Então, o Batista, algumas coisas muito pequenas positivas e muitas coisas negativas, e o principal, a Ponte perdeu 2 pontos em casa e não era a hora disso acontecer contra um time que estava atrás dela na tabela. Resultado péssimo para mim. Agora, CH, a Ponte vem a 14 jogos dentro do Majestoso sem tomar gol, o que é extremamente positivo. Só que o ataque não consegue marcar. Então, a defesa em casa está indo muito bem. Tem 64,2% de aproveitamento. Mas acontece que o ataque não funciona. Marcou 16 gols no campeonato. Se a Ponte conseguisse resolver essa questão aí para colocar, como diria o Jair Pisserni, colocar a pinóia na rede, a Ponte estaria fazendo uma campanha muito melhor na competição.
os números que você está colocando são inquestionáveis em termos defensivos. Só que defender, na minha modesta opinião, é mais fácil do que construir. E esse é o grande desafio, desde o primeiro jogo, o desafio do Pintado, que ele não conseguiu achar um caminho. Nesse jogo especificamente, o Batista, ele fez as escolhas erradas de começo. Estou falando em termos de escalação. O Paulo Baier não pode ser banco desse time. O Thales é um cara que, pelo que eu conheço, joga mais do que quem está jogando. Igor Torres não pode jogar como titular nesse time. Não sei o que ele pretendeu, não deu certo. Todo mundo viu aí. O time saiu vaiado de campo. Então, além da falta de confiança, o time está extremamente nervoso. Essa pressão, os jogadores estão demonstrando para esse amigo que está falando aqui para vocês, que eles têm um problema grave aí de administrar esse tipo de momento. E o Pintado, essa é uma das tarefas do treinador, chamar o grupo e tentar encontrar um caminho diferente do que esse que ele adotou até agora. Vou repetir o que eu tenho falado toda hora que posso na Rádio Bandeirantes. A Ponte não está melhor com a administração do Pintado e em alguns momentos piorou. E eu lamento muito falar isso, essa é a verdade, a constatação. Peguem os números e vejam como esse time não consegue agredir o adversário. Saiu vaiada a Ponte, é muito preocupante. Não é só o resultado que não foi legal. O desempenho é um negócio inacreditável de ruim, não é? E olha que nós estamos aí faltando 11 partidas, 10 partidas para acabar o campeonato. Então agora, com essa pressão em cima de todo mundo, o time vai deslanchar? É difícil de acreditar. Agora a gente torce, desejo que ele encontre um caminho para que a Ponte minimamente vença os jogos que ela precisa vencer. Do jeito que ele está indo, com as escolhas que tem feito, ele tem que rever urgentemente os conceitos e principalmente o que ele tem feito de escalação de começo e as trocas que tem feito ao longo dos 90 minutos. Ele ganha aí, né, como disse o Heitor Fredo, opções. A Ponte volta a jogar contra o Vila Nova, partida marcada para sexta-feira lá em Goiânia, às 7 da noite. E o André, que desfalcou o time nesse jogo, eu fiquei sabendo, ele esteve no hospital aqui em Campinas e foi lá fazer umas radiografias. Ele está com dores no quadril. Então, né, dores no quadril, tem que ver o que é que está ocasionando isso para ver realmente o que é que está acontecendo com o André. Então, pode ser que ele vá desfalcar o time da Ponte em mais oportunidades. Não jogou contra o Sampaio Corrêa, terceiro cartão. Se fosse só o problema do terceiro cartão, estaria voltando para o próximo jogo, mas tem essa questão aí das dores no quadril. Ele não volta, mas Matheus Silva com o quadril novo volta. Não, esse não está com nenhum problema no quadril. Não, quadril novo, Silva. Então, quadril novo não tem problema. Quadril velho tem problema. Quadril com problema. Então, não tem contusão, é isso que eu quis dizer. Esse foi só a suspensão. E o André vai fazer falta. É sempre bom ter um jogador com a experiência dele, seja para começar o jogo, apesar da baixíssima intensidade, seja para entrar com o jogo em andamento. Tomara, né, André, que não seja nada, às vezes apenas uma dor, um esforço, uma pancada. Deus queira que não seja nada, porque a Ponte precisa de todo mundo agora. Todo mundo! Tá ligando inclusive para Washington Coração Valente, para ver se dá tempo de inscrever. Ele disse que vem, para ajudar a Ponte a se manter aí. Seria ótimo, né? Ter um mega massa aí. Mas ele já parou há muito tempo.